Shalom, Haverim. Shalom, amigos. Erev Tov, boa noite. Mais uma vez estamos reunidos para a nossa segunda aula de Hebraico Bíblico e Cultura Judaica, módulo 4, onde nós estamos estudando mais um item do Sod, do oculto, do estudo oculto do hebraico, ou seja, o que está além das palavras que lemos. Já vimos a gemátria e estamos na segunda aula da sequência equidistantes de letras, a sequência de letras equidistantes, SLE. Esse módulo 4, aula número 2. Temos um texto aqui abaixo, extraído do livro de Lucas, capítulo 16, verso 17, que é muito propício para o nosso estudo. Na aula passada, nós colocamos frases de vários sábios do Talmud, e agora eu trago uma frase do grande mestre Yeshua, nosso Mashiach. É mais fácil o céu e a terra desaparecerem. É mais fácil o céu e a terra desaparecerem que se tornar vazio ou inútil um traço, um cotes de uma letra da Torá. Não é nenhuma letra da Torá que Yeshua disse. Ele fala um cotes de uma letra da Torá. Cotes, a partezinha que ultrapassa a letra, identificando cada letra do Aleph Bet. Por exemplo, aqui vocês estão vendo um Bet, que é justamente o Bet de Bereshit. Veja que sabemos que é Bet por causa desse cotes, esse tracinho que passa aqui na parte de baixo do lado direito. Pois se não houvesse esse tracinho aqui do Bet, esse cotes, seria um Kaf. Seria como essa letra aqui, ó, a letra Kaf. Então, se o Kaf eu colocar aqui o cotes, passa a ser Bet. Essa letra, eu sei que ela é o Resh, porque ela não tem o cotes. Se eu coloco o cotes nela, ela vira um Dalet. O Dalet, a mesma coisa. Se eu tiro o cotes, se eu elimino o cotes da letra Dalet, ela vai virar um Resh. E assim sucessivamente. O Tav, por exemplo, que está circulado aqui nessa figura de Bereshit, o Tav. Se eu tirar esse cotes do Tav, esse tracinho aqui embaixo, se eu eliminá-lo, se eu simplesmente cobri-lo, vai virar um ret. Então, muda completamente o texto, muda a gemátria e muda também os significados. Por quê? Porque esse Tav aqui é o Tav que quando você conta 50 letras da direita para a esquerda, você vai encontrar o Vav. Quando você conta mais 50, você vai encontrar esse Resh. Mais 50, o Re, formando, como vimos na aula passada, a palavra Torá. Então, basta uma letrinha dessa sair do lugar, modificar, que muda todo o universo, pois a Torá é a matriz do universo. Vocês vão se impressionar cada vez mais que formos avançando na sequência de letras equidistantes. Vamos trazer para vocês várias matrizes, vamos trazer para vocês vários exemplos. É óbvio que seria impossível nós trazermos todos os códigos que o Eterno colocou na Torá, mas nós vamos trazer aqueles que nós julgamos mais importantes, mais interessantes. Não que não haja outros, com certeza deve haver muito mais, porém não sabemos, descobrimos ainda. E é algo constante, nós temos que pesquisar até encontrar esses códigos, essa sequência de letras equidistantes. Vamos para a nossa primeira matriz,
a primeira parte da aula 2, da aula de hoje. Vê esse código encontrado em Bereshit, capítulo 10, verso 30. Vamos ler o texto primeiro. Trago para vocês o texto Gênesis 10, 30 e 31. Vamos lá. Vaerri, Moshavam, Mimesha, Boará, Sefra, Har, Hakedem. E aconteceu que seu território se estende desde Mecha, seu território se estende desde Mecha, quando se vai na direção de Sefará, Har Hakedem, montanha do Oriente ou do Leste, né? Na direção da montanha do Oriente, do Leste. Ele Vnei Shem, e estes são os filhos de Shem, Le Mishperotam, por suas famílias, Le Shonotam, por suas línguas, por suas famílias e por suas línguas. Então, dentro da família de Shem, dos filhos de Shem, também houveram linguagens, dialetos diferentes. Be'artsotam, le goihem. E não só dialetos diferentes, famílias diferentes, línguas diferentes, como também terras e nações diferentes dentro dos próprios filhos de Shem. Assim também como foram com os filhos de Canaã, com os filhos de Cush, com os filhos de Mitzrayim, né? Houve realmente essa divisão entre os três filhos, e dentro dos 3 filhos, os filhos que eles foram tendo foram se dividindo também. O que é que há de interessante aqui nesse texto? Veja, na palavra Vaerri, temos um ponto de partida que é o Yud. Desse Yud, você vai contar 8 letras, como eu coloquei aqui em cima. Então, o que você precisa saber para encontrar o código? Primeiro, a letra inicial e a sequência de letras equidistantes. Sabendo isso, fica fácil. Basta contar da direita para a esquerda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, aqui na 8ª letra, eu tenho o Shin. Você circula. Mais 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A 8ª letra, um Resh. Mais 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A 8ª letra, um Aleph. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A 8ª letra, o Lamed. Perceba, forma a palavra Israel. Israel. De 8 em 8 letras. 8 é o número do Eterno. De 8 em 8 letras. Só que Israel ainda não existia. Ainda não havia sido mencionado nas Escrituras. Porém, o Eterno já colocou em código um selo oculto, justamente quando se fala dos filhos de Shem. Porque entre os 3 filhos, Ham, Shem e Yafet, o Eterno já está dizendo que o seu povo, que se chama Israel, existirá de dentro dos filhos de Shem. Nem de Ham e nem de Yafet. Lembrando que no capítulo 9, um capítulo anterior ao capítulo 10, no final do capítulo 9, é que acontece todo aquele problema familiar de Noah, quando ele planta uma vinha, assim, bebeda, tem aquele problema com o seu neto, com o seu neto Canaã, o filho de Ram,
quando ele amaldiçoa Canaã e abençoa Shem, e diz inclusive nesse capítulo 9, no finalzinho do capítulo 9, verso 25, 26, 27, por aí, ele diz claramente, ele informa claramente, capítulo 9, verso 20 ao verso 28. Ele informa que Shem é abençoado, Canaã será servo de Shem, e Canaã também será servo de Adonai, escravo de Adonai. O seu território pertencerá também a Adonai, o Elohim de Shem, e também ele abençoa Adonai. Isso, de fato, foi uma profecia da boca de Noé, pois o descendente de Shem realmente, não de imediato, mas chegou o dia disso acontecer. O descendente de Shem toma posse da terra de Canaã, e não só o descendente de Shem, como também Adonai, o Elohim de Shem, ter o seu espaço na terra de Canaã. E o espaço que o Eterno escolheu foi o Monte Moriá. Porém, já dentro desse contexto, o Eterno já informava em códigos o nome desse povo que iria tomar posse, que iria cumprir essa profecia. Israel, de 8 em 8 letras, dentro da família de Shem. Isso é incrível. Isso não pode ser considerado como uma coincidência. Isso não é coincidência, gente. Isso é o dedo do Eterno. Você acha que é coincidência? Vou te dar outro antes de Israel existir. Olha só. Nós já vimos, inclusive, lá do início de Bereshit, na aula passada, quando se fala do Shabat. Agora, preste atenção nesse texto. Bereshit 11, verso 32, a Bereshit 12, verso 1. Perceba que novamente, de 8 em 8 letras. Adonai gosta de brincar com essas coisas. Olha que coisa incrível. O dedo dele atuando letra por letra da Torá. Todas as letras da Torá, todas elas, cada uma tem o seu lugar exato. E foi o Eterno que colocou. Ele ditou para Moshe letra por letra no seu lugar exato. Não há um erro sequer. E uma prova disso é isso que nós vamos ler agora. O capítulo 11, verso 32 de Bereshit é muito importante. Muita gente não gosta de ler genealogias. E perde bastante, pessoal, quando não se lê genealogias. Porque tudo que está na Escritura é importante. Não despreze nenhuma letra da Torá. Quando você despreza... As pessoas gostam de ler o capítulo 11 de Bereshit, porque fala da Torre de Babel. Após a Torre de Babel, do evento da Torre de Babel, e também das línguas que foram espalhadas pela terra, que o Eterno... as pessoas só falavam hebraico, e de uma hora para outra começaram a falar 70 idiomas diferentes. A partir daí começa a genealogia de Shem. E aí vai nome, nasceu, gerou, tal. A pessoa não gosta de ler isso, já pula para o capítulo 12. E quando o próprio capítulo 12 diz: Vaiomer Adonai el Avram, lech lecha me artsecha, saia da sua terra, do seu país, umi moladeterra, umi beit aviha, saia do seu país, da sua terra, da casa do seu pai, el haaretz asher aretha, saia da casa do seu pai, e eu vou te levar para uma terra que eu vou mostrar para você, você vai ver com seus olhos, eu vou mostrar a você. Então, as pessoas imaginam, quando lê um texto assim, porque não lê o contexto, não lê
Aqui está junto, o capítulo 11, verso 32. As pessoas imaginam que o Eterno chamou Avram de Ur. E ele saiu lá de Ur e foi seguindo, o Eterno foi mostrando a ele até ele chegar. São 1.260 quilômetros entre Ur e Canaã. Então as pessoas imaginam que ele... Mas por não lerem as Escrituras, o que acontece? Se perde o conhecimento. As pessoas se perdem porque falta o conhecimento. Veja, eu vou ler para você, só por curiosidade, que isso vale a pena. Eu não me conformo de chegar aqui e não ler esse texto para vocês. Presta atenção. Bereshit 11, 26. Vou começar do 26 para ler o contexto. Terah viveu 70 anos e gerou Avram, Nahor e Harã. Avram, Nahor e Harã. Porém, essa não é a ordem correta de nascimento. A ordem correta de nascimento é a inversa. Harã, Nahor e Avram. Está dessa maneira pela questão não de nascimento, mas de importância. Avram é o mais importante dessa família. Em segundo lugar vem Nahor. E por último, Harã. Não é que ele não é tão importante, é porque ele só aparece aqui na história bíblica. Nahor vai aparecer mais na frente. Por que eu estou dizendo que Avram é o último? Eu vou mostrar a vocês agora. Eis a genealogia de Terah. Terah foi o pai de Avram, de Nahor e de Harã. Harã, que parece que é o mais novo, mas é o mais velho, foi o pai de Lot. Harã morreu antes de seu pai Terah, na terra onde nasceu, em Ur dos Casdim, dos caldeus. Então Avram, após a morte de Harã, Avram e Nahor, os dois irmãos, tomaram mulheres para si, e foram justamente as mulheres filhas de Harã. Justamente elas. O nome da mulher de Avram era Sarai, e o nome da mulher de Nahor era Milca, a filha de Harã. Ele foi o pai de Milca e de Isca. Isca é Sarai, a mesma Sarai, que o seu nome foi mudado para Sarai, minha princesa. Quem mudou o nome dela para minha princesa? O pai Terah, quando a adotou como filha após a morte do seu filho. Talmud, Bereshit, Rabá, e também você vai encontrar, vocês que têm acesso a Flávio Josefos, Yosef Matitiahu, Flávio Yosef Ben Matitiahu, que é o Flávio Josefos, você tem acesso à história dos hebreus. Você pode ler isso que eu estou falando. Ele vai falar justamente isso. Sarai era estéril. Não possuía nenhum filho, não gerava nenhum filho. Sarai era estéril, não possuía filho. Terah pegou seu filho Avram, ele pegou, não o contrário. Pegou seu filho Avram, pegou Lot, filho do filho de Harã, seu neto, e Sarai, sua nora. Agora não era mais sua filha, nem sua neta, agora era sua nora, porque já havia se casado com Avram, mulher de Avram, seu filho, e partiram de Ur dos Casdim, Ur dos caldeus, dirigindo-se para onde? Para a terra de Canaã. Então, na verdade, quem primeiro foi chamado para cumprir a profecia de Noé,
de tomar posse da terra. Porque o que é que uma pessoa ia sair dos territórios de Shem, um território banhado pelo rio Tigre e Eufrates, para ir para uma terra distante, longínqua, 1.260 quilômetros, onde não se tem notícia nenhuma de lá, onde não se sabe o que tem, o que não tem. O Eterno já estava chamando essa família para cumprir a profecia. Então, o primeiro a ser chamado não foi Avram, foi Terar. Porém, o idólatra Terar, que nunca largou a idolatria, o Eterno deu para ele muitas oportunidades. O Talmud fala muito sobre a idolatria de Terar. Ele, inclusive, fabricava ídolos e obrigava o seu filho a vendê-los, como está no Talmud. Mas isso não tem importância. O importante é que quem tomou, quem levou, quem impulsionou, quem chamou Avram para sair de Ur foi o seu pai. Quando Adonai fala com Avram, não é em Ur, já é em, claro, não estou dizendo que Adonai nunca falou com Avram em Ur. Porém, quando você lê o capítulo 12, eu vou mostrar a vocês que Avram não estava em Ur, como muita gente pensa. Presta atenção. E partiram para a terra de Canaã. Aí vem esse texto que eu gosto, essa palavra que eu gosto muito em hebraico. Aval, no entanto, mas, porém, todavia, contudo. Quando chegaram em Harã, o mesmo Harã, parecido o nome do filho, só que o nome do filho é Harã, e o nome da cidade é Harã. Quando chegaram em Harã, a famosa Harã, Harã Naharaim, Harã dos dois rios. Harã está a 580 quilômetros de Eretz Israel, ou seja, 1.260 quilômetros. Eles rodaram 700 e tantos quilômetros e aí o pai acabou parando em Harã e permaneceu ali. No entanto, ele permaneceu ali. Aí vem o verso 32. Vaierriu Iemei Terar Hamesh Shanim Umataim Shaná. E aconteceu que morreu Terar com 205 anos. Vai amar Terar Beharam. Morreu em Harã. Morreu na cidade de Harã. Ora, com quantos anos morreu? Com quantos anos morreu Terá? 205 anos. Após esse momento da morte de Terá, é que vem o capítulo 12. Vai Omer Adonai El Avram Ler Lechá. Saia desse país, desse lugar. E se você ler o capítulo 12, verso 4, diz o seguinte: então Avram partiu como Adonai lhe disse, e Lot foi com ele. Avram tinha 75 anos quando saiu de Harã, não de Ur. Então, Avram seguiu seu pai nesse projeto de ir a Canaã. O pai chegou mais da metade do caminho, mas não completou o caminho, porque parou, permaneceu e morou em Harã. Desistiu do chamado de Adonai. Começa e não termina. O importante não é como começa, mas como termina. Não terminou. Avram dá continuidade a essa genealogia que iria tomar posse da terra de Canaã. E que povo é que vem de Shem e agora de Avram? Veja, 8 letras. Na palavra Shanim, eu tenho Yud e você vai contar 8 letras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Shin, 8. Nun, 1, Re, 2, Vav, 3, Yud, 4, Men, 5, Tav, 6, Tet, 7, Resh, 8. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lamed, 8. Israel, novamente. O povo que vai ser formado a partir de Avram, descendente de Shem, é Israel. Tanto no texto anterior como nesse, o Eterno está codificando e mandando as mensagens. Israel já estava escrito na Torá. Antes que acontecesse, a Torá já estava selado, oculto, sod, mas o Eterno já colocou, já registrou o que ele ia fazer, a vontade dele, o propósito dele, que somente em determinados momentos é que esses selos são abertos. Mas eu quero mostrar para você, isso é impossível o ser humano fazer, isso é impossível o ser humano codificar, é impossível Moshe fazer isso. Somente um ser superior, é isso que eu quero mostrar a você. Isso não é obra de ser humano, isso é obra de Adonai, o Todo-Poderoso. Não adianta o ser humano resistir. O Eterno, ele deixa milhares de provas da sua existência, do seu poder e do seu amor e do seu plano. E tudo está na sua Torá. Por isso a importância da Torá para a humanidade, rejeitada pela humanidade. É uma tolice, uma burrice rejeitar a Torá. Bom, vocês viram? E o texto traz justamente falando sobre o chamado de Avram e aí o início do povo de Israel. O nome Israel está codificado aí, de 8 em 8. Ora, esse 8, além de ser o número do Eterno, o número do Mashiach, a raiz da Torá, a raiz do Eterno, a raiz do Mashiach, a raiz da Torá, também é o número 8, o sinal do pacto entre Adonai e Avram. E Avram, o nome dele ainda era Avram. E, consequentemente, dos seus descendentes na carne, o povo de Israel. Na carne, descendentes na carne, que seriam circuncidados como um sinal do pacto eterno entre Adonai e Avram e os seus descendentes, no 8º dia. Aqui você vê de 8 em 8. Muito interessante. Agora, eu quero que vocês prestem bastante atenção. Não tenha medo do que eu vou mostrar agora, por favor. Pronto. Não tenha calma, não tenha medo. O que vocês estão vendo aqui agora é uma matriz. É dessa maneira que os cientistas, é dessa forma que os cientistas estudaram e estudam até hoje o chamado Código da Torá. Eles pegam todas as letras da Torá na ordem certa e colocam num sistema de computador. E aí começam a fazer as pesquisas equidistantes e o próprio programa, o próprio sistema vai calculando, porque é impossível o ser humano ficar descobrindo esses códigos na mão. É muito difícil. Então tem que ter um computador. Somente foi descoberto esses códigos por causa do computador, porque o Eterno disse: sela essa palavra até o tempo em que a ciência irá se multiplicar. E é exatamente assim. Computador. Então, eles colocam assim, você vê que, se você ver direitinho, observar direitinho, o texto aqui como aparece, tá? O texto como está aqui escrito, é exatamente o texto que está em cima, tá? Só que, para encurtar aqui o tamanho, eu peguei a partir de Shanim. Veja, a partir do Nun de Shanim, aqui, ó. Né? Aí depois vem o Nun, o Yud, o Mem, aqui. Depois vem o Vav, depois vem o Mem, depois vem o Aleph, igualzinho aqui em cima. Então, eu comecei essa matriz daqui, ó. Daqui para frente, tá? Justamente para encurtar aqui o espaço.
eu quero mostrar para vocês essas duas maneiras. As duas vão dar no mesmo, mas é só para você se ambientar com a questão das matrizes, que não trazem os sinais maçoréticos e também não trazem os espaços entre as palavras. É tudo grudado, mas vai dar no mesmo. Do Yud, você contando 8 letras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Uresh, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui tem 4, mais 3, 7. A oitava é o Lamed, formando a palavra Israel. É incrível. É incrível e é justamente em um local que verdadeiramente farei de ti uma grande nação, disse o Eterno. Farei de ti uma grande nação. Nação essa que não vai se limitar apenas a um território. Nação essa que não vai se limitar apenas àquelas pessoas da família de Avram, mas também pessoas de todas as nações da terra que irão ser enxertadas nesse povo, como vemos hoje, como foi durante a história e como é mais ainda nos dias de hoje, para o Hashem. Bom, vamos para outra matriz com o nome Israel, mas já um pouco mais distante, mas eu quero colocar também para vocês que todas elas eu trouxe antes do povo de Israel existir, antes de o nome Israel ter sido mencionado pelo Eterno. Está em Bereshit, capítulo 24. Bereshit, capítulo 24, verso 46. Nessa sequência de letras equidistantes, não será mais 8, e sim 9. 9, você lembra, você já estudou a gemátria, você vai se lembrar do 9. É maravilhoso, é muito interessante a aula da raiz 9, né? São muitas palavras como Rai, vida, Hesed, graça, Man. Tudo isso tem a ver com o povo de Israel. Man, a ração, o maná que o Eterno enviava do céu todos os dias durante 40 anos, com exceção do Shabat, a própria palavra Shabat tem raiz 9. Muitas palavras têm raiz 9, que estão ligadas ao povo de Israel. Perceba, por exemplo, Bereshit, capítulo 24. O que é que diz esse texto de Bereshit 24? 46 e 47. Eu vou ler aqui primeiro já a tradução para você. Ainda não existia o povo de Israel. Diz assim. Eu vou ler o 45 primeiro para você ver o pano de fundo. 44. Se ela responder, sim, beba, e darei água também a seus camelos, então que seja ela a mulher que tu desejas para o filho de meu senhor. E antes mesmo de eu terminar de falar em meu coração, Rivka chegou ali com seu jarro ao ombro. Ela desceu à fonte e tirou a água. Quando eu lhe disse, por favor, deixe-me beber, ela de imediato abaixou o jarro do ombro e disse, beba, e eu também darei de beber a seus camelos. Portanto, eu bebi, e ela deu água também para os camelos. E eu lhe perguntei, de quem você é filha? E ela respondeu, sou filha de Betuel, filho de Nahor, a quem Milca gerou. Então coloquei-lhe o anel no nariz e as pulseiras nos braços. Para o Hashem. Esse texto é de fundamental importância para a formação do povo de Israel. Veja como são as coisas. É um detalhe. É a hora certa de Adonai. É o momento exato, é o momento certo. Avram não queria que o seu filho Yitzhak, que já tinha 40 anos, se casasse com mulheres da terra de Canaã. Mulheres com práticas, de um povo com práticas terríveis, principalmente depravações sexuais e também oferecimento dos seus filhos, dos seus primeiros filhos, a Molech,
ou Moleque, o deus dos cananeus, que quando se abaixava os braços, a sua boca abria e dentro tinha como um fogo, como se fosse uma churrasqueira ambulante, cheia de brasas de fogo, e queimavam a criancinha. Os cananeus pegavam os ossos queimados dos filhos, colocavam num jarro e enterravam na frente das suas casas, para que houvesse prosperidade e todo o mal fosse afastado do lar. Um absurdo, uma tradição terrível, horrível, mas era assim que os cananeus agiam. Também as mulheres e os homens tinham o costume de adorar os seus deuses através de práticas sexuais dentro dos templos. Eram chamados as prostitutas e os prostitutos cultuais, que se prostituíam, inclusive, não só heterossexual, mas também com relações homossexuais. Lembre-se, por exemplo, que Canaã foi amaldiçoado justamente por isso. Ele praticou um ato terrível contra o seu próprio avô. Tá? Para maiores informações, vocês podem assistir o nosso vídeo no nosso canal, chamado O Grande Divisor de Águas. Vocês podem digitar O Grande Divisor de Águas, que lá está tudo explicadinho, no original, palavra por palavra. Está bem explicado. O Grande Divisor de Águas, na Parashá Noah, está no nosso canal. Muito bem. Mas veja, Avram envia o seu servo, Eliezer. Eliezer chega a 580 quilômetros de distância. Nessa cidade, segundo a arqueologia, na época de Avram, havia pelo menos em Harã, na Harã de dois rios, Harã na Haraim, a Harã de dois rios, Tigre e Eufrates, uma cidade extremamente próspera por causa das águas do Tigre e do Eufrates. Uma cidade grande que havia pelo menos na época de Abraão. Pelo menos nessa época de Avraham, já era Abraão. Pelo menos 250 a 280 mil pessoas. Pelo menos, segundo as escavações que foram feitas no período. Olha só. Imagine você encontrar uma mulher justamente parente de Avram, descendente de Nahor, que era como Avram queria. Mas ele não especificou que tinha que ser assim. Mas que se pudesse ser assim, seria melhor. Se não achasse, podia ser qualquer outra mulher, mas que não fosse descendente de Ram, dos cananeus. Tinha que ser descendente de Shem. E aí o cidadão chega, quando ele achava, o Eliezer, que Harã poderia ser uma cidade menor. Não sabemos se quando Avram, com certeza ele não veio com Avram de Harã, muito tempo depois, né? Muito tempo depois. Avram agora já tinha, quantos anos? 140 anos. E quando há 65 anos atrás ele teria trazido o Eliezer. Bom, não sabemos se Eliezer já estava com ele quando ele estava em Harã. Acredito que não sei, não podemos dizer. Mas, de fato, mesmo que estivesse 65 anos depois, Harã era outra. Harã era outra, imensa. Aonde ele chega? No poço da cidade. É o ponto de encontro das mulheres. É tradição as mulheres irem ao poço buscar água. Uma moça só pode ir ao poço buscar água a partir dos 16 anos. Antes disso, não. O texto diz que Rivka, ela era Betulá. Mas esse termo Betulá, que quer dizer virgem, não é como o termo Alma. Alma, por exemplo, é uma virgem, mas é uma virgem já, apesar de ser virgem, de nunca ter tido relações sexuais com nenhum homem, claro, é virgem, mas ela já conversou com algum homem, já teve algum contato, de conversar pelo menos conversar sobre qualquer assunto. Ela já
esteve com um homem no sentido de conversar. Quando fala Betulá sobre Rívica, quer dizer que ela nunca teve contato nenhum com nenhum homem que não fosse seu pai ou seu irmão. Ela nunca havia conversado com um estranho antes. Isso quer dizer que naquele dia que chegou aquela caravana da terra de Canaã, com Eliezer e seus 10 camelos e os seus servos, era a primeira vez que Rívica chegava naquele poço, porque ela ainda era Betulá. E o primeiro homem que ela conversa, que não é o seu pai e nem o seu irmão, é quem? Eliezer. É incrível. É justamente nesse momento que Eliezer faz uma oração ao Eterno. A moça, muitas mulheres, mas a moça que eu pedi água, que me der, e que sem eu pedir, ofereça para os meus 10 camelos, lembrando que cada camelo bebe pelo menos 100 litros de água, porque ele tem reservatório dentro dele. Cada camelo bebe 100 litros, são 100 vezes 10, 1000 litros de água. E está escrito que ela deu água até os camelos não quererem mais. É incrível. Havia muita água no lugar, 2 rios. A mulher que fizesse, a moça que fizesse, imagine que trabalho para a moça fazer uma coisa assim, ainda mais para um estranho, era essa que ele não queria nem saber se era filha de Betuel, descendente de Nahor, ele queria saber se a moça fizesse isso. E se fizesse isso e ainda fosse parente próxima, melhor ainda. E foi justamente enquanto ele ainda estava falando, a moça chega. Enquanto ele ainda estava orando, a moça chega. Óbvio que ele orava de olho aberto, porque ele viu a moça chegar. Se ele estivesse orando de olho fechado, a moça ia chegar, encher o seu balde, o seu jarro lá, e ir embora e acabou. Ele estava orando ao Eterno, mas de olho aberto. E a moça chega, ele pede água à moça, a linda Rívica, Betulá, que ainda nunca tinha tido um contato com um homem. O primeiro homem que ela tem um contato é o Eliezer. E ela dá de beber para ele, abaixa o cântaro para ele beber, o vaso. E ainda oferece água aos camelos. Se ela não tivesse tido se ela não fizesse aquilo, o povo de Israel nunca jamais teria existido. Teria existido através de outra pessoa, não através de Rívica. Então, se não fosse através de Rívica, o nome Israel seria um nome, faltaria alguma coisa, porque o Resh, além de Rahel, é também o de Rívica, que forma justamente todos os nomes dos patriarcas e matriarcas, dos patriarcas e das matriarcas. Então, o nome Israel está nessa história. Inclusive, quando fala dos camelos, Hagmalim, os camelos, porque os camelos, preste atenção, os camelos foi a maior prova que ali era a vontade do Eterno, porque pedir água à moça e ela dar, qualquer moça que ele pedisse água, só se ela fosse mal educada, né? Só se ela fosse mal educada. Mas a maior prova era ela oferecer aos camelos. Então, na palavra camelos, o Yud, você vai contar 9 letras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O 9 é justamente o Shin. Mais 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tem 2 aqui. 3, 4, 5, 6, 7, 8. É incrível. 9. Mais uma vez eu quero colocar para vocês a matriz. Olha só. Yud, Shin, Resh, Aleph, Lamed. Israel.
O povo de Israel passou por isso. Veja, o que está aqui em cima, Vatemaher, Vatored, Kadá, Mealeia. Está tudo aqui, ó, na matriz. Tá vendo? O Vav, o Tav, o Mem, o Re, o Resh, o Vav e assim sucessivamente. Quando chega na palavra, aqui, ó, Hagamelim, do Yud, você vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Gente, estou fazendo assim para que as pessoas possam aprender. Meu objetivo é que você aprenda, que você entenda e que você possa pegar uma Torá, pegar uma Bíblia, seja num computador, como eu já deixei o link para vocês na aula passada, como também vai estar todos agora, eu vou sempre deixar esses links para vocês baixarem. Seja no computador, que você pode imprimir, inclusive, né, o trecho que você quer. Você pode também copiar e colar no computador, imprimir, para você mostrar às pessoas, para você ensinar, para você... As pessoas precisam saber disso. Elas precisam confiar na Escritura Sagrada. Quando as pessoas veem isso aqui, elas confiam na Escritura, sabem que foi o Eterno que fez. Não é obra de seres humanos. Por isso eu faço bem devagar, porque tem pessoas que ainda não entenderam direito, mas vão entender. Eu sei que a maioria já entendeu e eu faço devagar, acaba sendo até... Você queria até que eu avançasse mais. Tem muita coisa para vocês verem ainda sobre sequência de letras equidistantes. Vai ter também o módulo 5, que vamos tratar de uma gemátria mais avançada. Depois vai ter o módulo 6, que vamos tratar da sequência de letras equidistantes mais avançada, o chamado Código da Bíblia, né? Só que primeiro eu quero que vocês aprendam isso, para depois a gente ir avançando. Tem que ser aos poucos, caminhando. Vão aprendendo aos poucos. Acredito que você aprendendo Gemátria e aprendendo isso aqui é o básico para você... O céu é o limite. Você vai crescendo em conhecimento, mas sempre vai utilizar essas duas coisas, Gemátria e sequência de letras equidistantes, que são simples quando você já sabe. Você já aprendeu, já sabe, aí é simples. Depois do Shin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Depois do Resh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e o Aleph. Tem 3 aqui, 3 mais 5, 8. A nona letra depois do Aleph é o Lamed, formando a palavra, Israel. É incrível, é incrível. Bendito seja Adonai. Nós vamos terminar a nossa aula de hoje com mais uma matriz, mas agora não sobre Israel, porque a partir dos próximos capítulos, né, logo no capítulo 31, 32, 33, Israel já vai ser revelado pelo Eterno. Mas eu quero trazer para vocês a continuação sobre a palavra Torá. Depois da continuação da palavra Torá, nós vamos ver várias palavras. Não se preocupe, vocês que estão aí ansiosos pelo nome Yeshua, não se preocupe. O que mais tem na Torá codificado é o nome Yeshua, junto com a palavra Mashiach, Yeshua Mashiach, Yeshua Mashiach, junto com a palavra Adonai, Hashem, o Eterno, né? Em momentos que você vai observar maravilhosos na criação da alma vivente. Você vai observar justamente na Akedat, no quase sacrifício de Yitzhak. Não dá para falar agora, são muitos. Então, o melhor sempre fica para o final. Tenha calma. Não se preocupe que vai vir. Vamos engateando com a palavra Torá agora. Vamos terminar com a palavra Torá. Bendito seja o Eterno. Veja,
Assim como já vimos em Bereshit, capítulo 1, verso 1, a Torá de 50 em 50 letras, nós temos também na profecia de Yaakov para os seus filhos, os seus 12 filhos, quando ele estava nos seus últimos momentos de vida. Você sabe que ele fez uma profecia para todos os filhos, uma para cada filho, ou algumas profecias, né? Alguns filhos tiveram mais de uma profecia. Profecias para os filhos sobre o Aharit Hayamim, sobre os últimos dias. Dentro dessas profecias, já no verso 28 ao verso 31, essas são as 12 tribos de Israel. Vou colocar para vocês aqui todo o texto. Muito bem. Estas são as 12 tribos de Israel, e essa foi a forma usada por seu pai para falar a elas e abençoá-las, dando uma bênção individual a cada uma. Dando uma bênção individual a cada uma. E depois ele fala sobre o seu sepultamento, que deve ser lá no campo da caverna de Marpelá, a caverna do casal, lá na terra de Canaã, onde foi sepultado Abraão, Isaac e Jacob. Ele diz que tem que ser lá, enterrado lá junto com seus pais, porque quando ele acordar, ele quer estar junto deles. Bom, nesse texto que fala sobre as bênçãos dadas ao povo de Israel, bênçãos individuais a cada um, né? Vai evarer, e abençoou, né? Que a palavra vai evarer. Sabemos em Devarim, capítulo 33, olha o que está escrito, e essa é a última porção da Torá que estudamos, Vezot Habrahá, e esta é a bênção. No capítulo 33, verso 4 de Devarim, de Deuteronômio, diz assim: a Torá que Moshe ordenou-nos como herança da comunidade de Yaakov. Então diz que a Torá é a nossa herança, é a nossa bênção. Vezot Habrahá, assim começa a porção. E esta é a bênção. Qual é a bênção para nós? A Torá. Então, dentro desse contexto aqui, o Eterno já está codificando aqui, já codificou, antes mesmo da entrega da Torá, qual seria a bênção individual para cada tribo. Sabe qual é a bênção? É a última porção da Torá que diz, Vezot Habrahá, e esta é a bênção. Qual é a bênção? A bênção está de 50 em 50 letras. E é justamente na palavra Vezot, é incrível, Vezot e esta, que é assim que começa a porção, Vezot Habrahá. E esta. Nessa palavra e esta, você está vendo um tav. Olha o tav ali, ó. Tá vendo o tav ali? Ótimo. Você está vendo o tav. Agora preste atenção. Do tav, contando, eu não vou contar por causa do tempo, mas você vai contar nessa direção, da direita para a esquerda, a partir do tav. Aí você vai contar a primeira letra, Aleph, 1. Do Aleph em diante, 1, 2, 3, 4, até chegar na 50ª letra. O Aleph é a primeira letra a ser contada, tá? Você vai contar nessa direção, depois você não pode contar daqui não, viu gente? Daqui não, ó. Você tem que vir para cá, ó, da direita para a esquerda. Quando chegar aqui, você volta para a direita. O hebraico sempre é lido da direita para a esquerda, até chegar aqui. Aí você não vai para cá, você não pula daqui para cá, ó. Você tem que voltar para cá, iniciar a contagem, entendeu? Então, 50 letras depois, olha a 50ª letra depois do tav. Vav. Você continua contando 50 letras. Aqui a partir do Yud. O Yud é a primeira. A 50ª letra depois, Vav. Resh. Tav, Vav, Resh. Conte mais 50 letras. Que aqui eu tenho Tor. Tá faltando uma letra para formar Torá. Aí você continua 50, ó. Aí contando
até chegar na 50ª letra, que é o Re. É incrível, Baruch Hashem. De novo, o Eterno coloca a palavra Torá de 50 em 50 letras. 50, por que 50 em 50? O sinal Tav, a letra Tav, o significado é sinal. O sinal é o 50º dia após Pessah, a entrega da Torá no Monte Sinai. 50 dias após Pessah, a manifestação, o mover de Adonai se manifestou e em 70 idiomas as 10 palavras foram citadas no Monte Sinai, formando a palavra Torá, ensino, instrução, ensino, instrução. Chegamos ao fim da nossa segunda aula de SLE, sequência de letras equidistantes. Eu espero que vocês tenham aprendido, porque na terceira aula nós já vamos dar uma boa avançada, não vamos engateando como fizemos na primeira e na segunda. A primeira é mais introdução, a segunda eu fiz bem devagarzinho, explicando cada passo. Então, eu peço a vocês, se você não entendeu, você pode enviar sua dúvida pelo canal ou reveja o vídeo. Reveja com calma o vídeo, volte, assista novamente, dê pausa, faça você mesmo a contagem. Você precisa fazer a contagem para você entender, para que fique gravado na sua mente. Se você não contar, se você acreditar em mim, na minha contagem, você tem que verificar com suas próprias mãos, com seus próprios olhos. Vocês precisam examinar tudo. Porque quando você examina, fica gravado na sua alma, na sua mente, no seu coração. Então, examine tudo, verifique tudo. Dessa forma você vai aprender, ok? Então, eu desejo a todos vocês uma semana abençoada, Shavua Tov, que o Eterno os abençoe e os guarde no amor daquele que vive e reina eternamente. Nosso Mashiach, Yeshua, nosso Salvador. Baruch Hashem. Shalom a todos, shalom Haverim, shalom amigos, shalom Ahim, shalom Ahot, shalom irmãos, shalom irmãs. Que o Eterno os abençoe e os guarde. Baruch Hashem.